graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Você que neste momento está aí ouvindo a palavra de Deus, estamos aqui juntos para estar compartilhando da palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é viva e eficaz, que discerne os pensamentos e as intenções do coração. E neste momento eu quero aqui deixar uma palavra para a nossa meditação, para o nosso fortalecimento. Amém, meus irmãos? A palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28, Jesus ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Louvado seja o nome do Senhor. Também aqui, neste momento, quero compartilhar com você uma passagem para que nós venhamos entender melhor esta palavra, que fala de João Batista, quando João veio pregando o arrependimento, batizando as pessoas nas águas, falando de Jesus. Quando João ele vê Jesus Cristo vindo em sua direção, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este de quem eu falava. E João continua dizendo que não era nem digno de desatar as correias da sandália dos pés de Jesus. João ele pregou todas essas coisas. Ele falou de Jesus Cristo para as pessoas. Ele falou do arrependimento, ele pregou a palavra de Deus. Foi criticado por muitos doutores da lei, porque não reconheceram ele como um homem enviado de Deus. E João, em uma passagem que é esta que nós vamos estar falando aqui, que está em Lucas também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 18 até o 28, eu vou falar um pouco aqui o que está escrito nesses versículos, que neste momento é o momento em que João ele está preso por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, por pregar a palavra de Deus com ousadia. E João, neste momento, ele vai estar preso. E quando João está preso, os discípulos de João, este João que nós estamos falando é João o Batista, aquele que batizava nas águas. Quando João ele está preso, os discípulos de João, eles começam a falar para João e relatar as coisas que eles estavam vendo Jesus fazer, os milagres, pois Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. E eles foram e relataram para João. E João, o Batista, separou 2 de seus discípulos e enviou até Jesus para perguntar para Jesus se era este ou se deveriam esperar outro. E quando eles vão até Jesus, como diz aqui a palavra do Senhor no versículo 19, ele então, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? E quando eles foram enviados por João para perguntar isso para Jesus, naquela mesma hora, quando eles chegaram e perguntaram isto para Jesus, naquela mesma hora, no versículo 21, diz assim: Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos,
e deu visão a muitos cegos. Então lhe respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Jesus falou isso aqui para aqueles discípulos de João. Vão e digam o que vocês veem e o que vocês ouvem, pois os enfermos são curados, os cegos passam a enxergar, os paralíticos andam, aqueles que estão mortos é ressuscitado, e o Evangelho é pregado aos pobres. E eles vão e contam isso para João. Pois João, mesmo tendo falado de Jesus, mesmo tendo falado do arrependimento, da salvação, mas chegou um momento que ele estava na prisão e ele estava meio que confuso. Ele não duvidava, mas ele estava confuso, porque quem está confuso é diferente de quem tem dúvida. Quem tem dúvida não tem certeza. Quem tem dúvida, ele não tem certeza das coisas. Mas João tinha certeza. Só que para ele parecia confuso compreender algumas coisas, pois escrito está na palavra do Senhor que ele reinaria. Só que João não entendia ainda como seria este reinado, pois ele achava que ele viria e reinaria e tomaria ali posse do reino, naquele momento. Mas não, Jesus, quando foi enviado, ele veio e o seu reino é eterno. Em uma passagem, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que o meu reino não é deste mundo. Ele diz isso para Pilatos. Jesus, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Então João, quando pergunta, João envia os discípulos dele para perguntar isso para Jesus, porque ele estava confuso. E assim, às vezes, nós nós ouvimos, praticamos a palavra, porque João era aquele que andava reto nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. E por fazer a vontade de Deus, estava numa situação estreita, estava preso, e logo mais, na outra passagem seguida, vai falar que João é decapitado. E você vê que João, por pregar o Evangelho, por pregar a salvação, o arrependimento dos pecados, por pregar tudo isso, João vai parar na prisão e lá ele fica confuso quando ouve esses relatos, pois ele pregou e falou sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo caminhou sobre esta terra e fez muitas maravilhas. Louvado seja Deus! E muitas das vezes é assim que nós se encontramos, confusos, fazendo a vontade de Deus, e tem momentos que não compreendemos algumas coisas, parece confuso, parece embaraçoso, tem coisas que nós não conseguimos entender. E a Bíblia diz que quando aqueles discípulos de João, eles saíram dali de perto de Jesus e foram falar para João, a Bíblia diz que Jesus, ele falou para aquela multidão que estava ali, que dos nascidos de mulher não houve maior profeta do que João. João, ele não fez o fogo cair do céu, ele não curou os enfermos, ele não fez nada disso. João, ele só obedeceu aquilo que ele foi enviado a fazer. E por ele obedecer, o próprio Senhor Jesus Cristo deu testemunho de João. Como está escrito em Lucas 7, no versículo 26. Olha o que Jesus ele diz: mas que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta.
Jesus diz que João é muito mais do que um profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Louvado seja Deus. Então você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo deu testemunho de João, dizendo que dos nascidos de mulher não houve maior profeta do que João. Aleluia. E você vê que mesmo João sendo este grande profeta, este homem usado por Deus, o mensageiro do Senhor, aquele que veio adiante de Jesus Cristo para preparar o caminho, mesmo este homem sendo tão usado deste jeito, ele estava confuso. E quem sabe você que está ouvindo agora, esta pessoa que tem ouvido a palavra, tem praticado, e tem coisas que neste momento você não consegue entender o porquê, você não consegue entender, parece que está confusa a sua mente. E o Senhor me trouxe aqui para trazer esta palavra, para que você pudesse ouvir, pois quem te chamou foi o Senhor. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo deu testemunho de João, mesmo ele estando ali no momento da prisão, confuso, mas foi Deus quem o levantou, foi Deus quem te levantou, foi Deus quem me levantou. É por isso que estamos aqui. E tem coisas que nós não compreendemos, mas quem nos justifica é o Senhor. E não importa o que as pessoas pensem, não importa o que as pessoas digam ao teu respeito, o mais importante é o que o Senhor diz sobre o teu respeito. Como ele disse sobre João, que os de nascido de mulher não houve maior profeta do que João. E você nesse momento diz: mas como essas palavras o irmão está falando aí, parece que todas elas estão falando comigo. Você deve pensar desse jeito, porque não são minhas as palavras, mas ela é direcionada pelo Espírito Santo. Porque muitas das vezes não compreendemos certas coisas que estão acontecendo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor é quem nos justifica. O Senhor é aquele que nos honra, pois o Senhor honra aqueles que honram a Ele. Assim como Ele disse isso a respeito de João, assim também o Senhor é quem dá testemunho de você. Assim também como Ele deu testemunho de Jó. Pois quando o homem ele anda praticando a palavra de Deus, o próprio Senhor dá testemunho dele. Pois ele não só ouve, como ele também pratica. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, se você ouve, se você pratica, e neste momento você está confuso, você é bem-aventurado só pelo fato de você ouvir e praticar. Continue fazendo o que o Senhor te levantou a fazer. Mesmo João, neste momento que nós falamos aqui, que estava preso, estava confuso, mesmo com tudo isso, João fez aquilo que ele foi enviado a fazer. Foi pregar a palavra de Deus, falar do arrependimento, falar da salvação. E por ele ter feito isso, a recompensa, pois o próprio Senhor Jesus ele disse que João ele era maior, ele muito mais além do que um profeta. Então o próprio Senhor Jesus deu testemunho de João.
Então, você que ouve neste momento, receba aí esta palavra no seu coração. Você que está confuso, você que estava procurando entender, tem coisas que nós passamos e só temos que viver, pois quem te chamou foi o Senhor. Não tenha dúvida disso, ainda que os homens olhem e desacreditem daquilo que Deus tem com você. Continue fazendo o que Deus te levantou para fazer. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então assim eu deixo aqui esta palavra neste dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.